Todo mundo viu e, claro, todo mundo já formou sua opinião. De um lado, os que condenaram a atitude dos estudantes de medicina que apareceram em vários vídeos com as calças abaixadas na arquibancada, ali perto da quadra de um centro esportivo. Há outras imagens de um grupo dando a volta olímpica, também com os shorts no joelho. A notícia que correu foi de masturbação coletiva. A universidade começou a expulsar os que foram identificados nas imagens. Do outro lado, aos que apontem que a notícia foi manipulada, que não houve cenas de masturbação coletiva, que são apenas estudantes universitários levados pelo calor do momento, pelo espírito da juventude, apenas entrando numa brincadeira tradicional de jogos entre universidades. E claro que a expulsão é uma medida exagerada, porque vai condenar esses estudantes para sempre. Vamos lá. Você já escolheu o seu lado? Eu já escolhi o meu, mas eu vou falar depois. Você não acha que dá para condenar a atitude dos estudantes, exigir que as universidades proíbam essas práticas que, tudo bem, podem ter sido adotadas largamente no passado, mas também dá para analisar se a expulsão é justa e se de fato vai melhorar o ambiente universitário? Olha, eu estou longe de ser careta, pelo menos é a impressão que eu tenho, é o que eu quero acreditar. Eu acho, por exemplo, que topless deveria ser liberado nas praias, assim como já foi adotado no carnaval, a gente vê gente de peito de fora para tudo que é lado, mas os seios femininos, diferentemente da genitália, não são órgãos sexuais, ou pelo menos são considerados órgãos sexuais secundários. Em Barcelona, o nudismo é permitido. Eu já tomei ducha lado a lado com um peladão ali. Tinha crianças em volta e nenhum problema. Assim como eu já fui também em praia de nudismo e garanto que o ambiente era mais respeitável que muita boate que eu frequentei quando eu era mais nova. Qual o problema, então, dos estudantes terem abaixado as calças num evento esportivo onde algumas mulheres fizeram o mesmo? Outra pergunta que eu vou deixar aqui antes da vinheta. Expulsão é a medida correta nesse caso? Vai resolver alguma coisa? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Deixa o seu like se você gostar do vídeo e deixa o seu comentário também. Este é um espaço para a gente conversar, concordar, discordar. É minha mesa de bar virtual. Chega e fica à vontade. Mas não muito à vontade, tá? Bruno, a vinheta. Eu vou de cara já dizer o que eu penso dessa história. Com masturbação, sem masturbação coletiva, aquele tipo de comportamento não cabe mais dentro de uma universidade em 2023. A desculpa é de que é uma prática em jogos universitários, que tem corrida de gente pelada, que ninguém liga, ninguém se importa. Tudo isso não é aceitável. E antes de entrar um pouco mais na história, eu acho que cabe dizer uma coisa bem simples. Ninguém é obrigado a ver marmanjos pelados num evento esportivo. Agora, a punição é justa? Vamos lá. Ao que parece, ninguém tem certeza do que aconteceu. E eu acho que um processo de expulsão não pode acontecer do dia para a noite apenas como resposta ao clamor das redes sociais, só porque está todo mundo lá batendo grade. A universidade está errando e muito em não abrir um processo administrativo para apurar o que aconteceu, como aconteceu e quem são os envolvidos. Uma das últimas coisas que eu soube, porque está tendo informação para tudo que é lado, é que aquilo era parte de um trote de veteranos contra calouros. Se foi isso, mais do que justo que os veteranos respondam por suas atitudes. A gente sabe como essas coisas acontecem. E se de fato houve masturbação coletiva, e tem gente que jura que sim, o episódio deve ser punido com rigor, sim. E expulsão não me parece exagero. Mas se, como contam os estudantes, abaixaram as calças, e acho que ninguém tem dúvidas que tinha um bando de gente com as calças abaixadas, que a punição seja talvez uma suspensão, uma advertência, mas
que a universidade se engaje em disseminar práticas mais saudáveis entre veteranos e calouros. Um problema que não é de hoje. Há uma coleção de histórias de trotes que acabaram em tragédia. Todo mundo sabe disso. Calouros humilhados, bêbados, hospitalizados e muitas vezes mortos. E o que não falta à universidade, gente, são histórias de abusos e de violência sexual. E aqui eu faço meu ponto. Não precisa fazer muito esforço para saber que o país vive uma epidemia de estupros. E isso acontece por diversos fatores. Educação sexual nas escolas virou tabu, não se ensina igualdade de gênero, já está mais do que provado que igualdade de gênero é uma coisa que melhora essas condições na vida de uma sociedade. Porque, sério, não adianta ensinar a usar a camisinha, mas não falar sobre como homens e mulheres devem se relacionar e principalmente se respeitar. O resultado é que, em 2023, vemos na sociedade atitudes e comportamentos que nos ajudam a mapear questões sociais importantes e que nos levam a uma outra questão que muita gente tem dificuldade para entender, ou, sei lá, não quer entender. Se tem uma instituição que funciona no país, é a cultura do estupro. Ah, mas o que isso tem a ver com os marmanjos pelados dentro de um ginásio de esportes? Vamos lá, quando a gente fala em cultura do estupro, mesmo quem entende que isso é uma realidade, pode pensar que se trata do cara que se esfrega na mulher dentro do metrô, aquele que passa a mão na bunda da mulher na balada, ou que força um beijo no carnaval. Tudo isso faz parte, mas há muitos outros sinais. A cultura do estupro não se resume a um único comportamento ou uma única ação, mas uma série de atitudes, crenças e práticas que acabam perpetuando esse ambiente hostil sem que ninguém seja responsabilizado. E um desses sinais é a relativização da violência. E sim, pessoal, um monte de homem sem calça num ambiente público pode ser uma imagem violenta para quem não está afim de ver homens desconhecidos pelados. Ah, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Meu amigo, minha amiga, não é sobre você. Mas não fica por aí, é também sobre essa permissividade a que os homens estão acostumados. Fazem o que querem, quando querem. É mais ou menos uma reação em cadeia. O homem fica pelado onde bem entende, como a gente viu, não aceita não, acha que a mulher tem obrigações conjugais, não aceita términos, estupra, mata. Gente, um dos maiores sinais presentes na cultura do estupro são justamente as normas de gênero que reforçam a ideia de que os homens podem tudo, de que tudo é brincadeira, de que tudo é um costume. A sociedade só passa a entender de onde vem o estímulo para que as violências sexuais aconteçam ao mapear como atitudes isoladas produzem comportamentos coletivos nocivos. Ah, mas eles estavam só pelados num espaço público. Olha, se você continua achando isso, eu lamento que você não tenha entendido a relação entre causa e consequência. Veja, gente adulta deve se relacionar da forma que quiser. Se numa festa universitária, na qual o convite deixa claro que os convidados devem deixar a roupa no cabide, vai quem quer. Assim como frequenta a casa de swing, quem tem vontade. Não se trata de moralismo, mas de entender que há alguns limites que começaram a ser traçados de uns 15, 20 anos para cá. A gente não falava sobre importunação sexual, assédio, estupro, violência doméstica ou feminicídio, como a gente tem falado agora. Tem gente que ainda acha que mulher não pode negar sexo ao marido. É sério. Ou que em briga de marido e mulher não se mete a colher. O comportamento muda, está mudando, e quem está fazendo essa revolução são as mulheres. Eu até entendo que para alguns homens algumas coisas pareçam muito naturais, mas não são mais. Eu entendo que algumas pessoas não percebam que a cultura do estupro está disseminada no nosso dia a dia, mas eu espero de verdade que essas pessoas façam um pouquinho de esforço para entender o que é. Porque a conscientização para esse problema é o único caminho para que a gente consiga promover educação sobre consentimento, igualdade de gênero e respeito mútuo.
Para finalizar, quero deixar a dica de um documentário sobre casos de estupros em universidades americanas. O nome é The Hunting Ground, mas eu já aviso que o conteúdo é pesado. Eu mesma chorei em alguns momentos. É um documentário de 2015, mas mostra como muitas vezes as universidades simplesmente varreram todas essas histórias para debaixo do tapete, porque, claro, elas não queriam ficar com a imagem manchada. E isso, gente, a gente viu acontecer aqui no Brasil também, não da mesma forma. Mas essa coisa das universidades que quererem fazer de conta que violência sexual era uma coisa que não acontecia debaixo dos seus tetos. Eu fico por aqui, deixa seu comentário, vamos falar sobre isso, mas vamos tentar conversar de uma forma racional, sem sair jogando pedra para todos os lados. Um beijo e até!